Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula do Stergs, é um conteúdo que não vai cair em prova, fiquem tranquilos, ele é mais para compensar esse período da semana que a gente não tem aula, né? E para poder reforçar alguns conceitos. Vai ser geralmente materiais que não estão na apostila, por isso que na apostila, por isso não vão cair na prova. Semana passada a gente tratou sobre os principais métodos, né, de interpretação de texto, métodos errados de interpretar o texto. Vendo isso, a gente vai partir para a pergunta óbvia: se existem métodos errados, então tem que existir um método certo. Qual é esse? Bom, a pergunta não é tão simples de responder. Nós reconhecemos hoje 3 métodos de interpretação e são bastante usuais. O primeiro deles é o chamado método fundamentalista, que é uma herança da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, em que se temeu pelo futuro do cristianismo, então se achou por bem e prudente resguardar isso por um eventual futuro trágico. Esse método trata como todo texto é inspirado por Deus, e nós cremos que isso é bíblico e verdadeiro. O problema é que se procura doutrina e revelação atrás de cada letra do texto. É um método que faz uma abordagem muito espiritual e profunda do texto, desconsiderando todos os outros aspectos. Então a pessoa tira a doutrina desse método de qualquer parte do texto. Isso é um perigo, isso é uma coisa que nós deveríamos ter bastante cuidado em relação. Um outro ponto que o texto trata, um outro método que nós podemos abordar é o chamado método estruturalista. É um método que o pastor Juliano usa bastante, tenho percebido, que ele foca numa particularidade do texto, ou seja, num parágrafo, numa parábola, num discurso. Esse método ele realça bastante a narrativa, a história, o discurso. Ele é muito amplo, né, na sua interpretação, mas ele desconsidera costumes, períodos, as fontes históricas, a não ser que o texto traga isso. Então ele tem essas vantagens e desvantagens. O terceiro método é o chamado histórico crítico, que é um método que trabalha bastante com a história, as fontes históricas, que no caso do Novo Testamento datam de 2 milênios, né, e do Antigo Testamento quase o triplo dessa cifra, desse período. É um método que critica bastante as fontes, a escritura em si, não leva muitas vezes em consideração a inspiração, desconsidera aspectos proféticos do texto, né? Um profetismo interpretado nessa abordagem, ele é muito diferente do que nós estamos acostumados a visualizar. Então é um método que tem essa desvantagem e essa vantagem que eu havia mencionado. Qual o método correto? Na verdade, esses 3 são usuais. A gente deve usar os aspectos positivos de cada método e desconsiderar as suas desvantagens, ok?